Muito boa tarde a todos, a todas, no caso. Sejam muito bem-vindas ao painel Para Além dos Padrões Sociais, Violências Invisibilizadas, do nosso 7º encontro do Dia Internacional da Mulher, organizado aqui pelo Núcleo de Estudo Luso Brasileiro, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O meu nome é Mariana Bastos, eu sou mestranda da Faculdade em Direitos Fundamentais e vou ser hoje a mediadora das nossas conferências. Vou me audiodescrever também, aqui para a nossa professora. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos, estou utilizando fones de ouvidos brancos e uma camisa de gola alta preta. Bom, a nossa primeira conferência de hoje vai ter como tema violências contra as mulheres LGBTQIA+, e a nossa oradora vai ser a doutora Camila Lamartine, que é doutoranda da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A Camila é pesquisadora dos estudos feministas e de gênero, cyberativismo, cyberfeminismo e culturas digitais. Ela é jornalista, é integrante do Instituto de Comunicação da Nova e é membro da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação. Camila, nós vamos ter 20 minutos de exposição e, em seguida, 30 minutos para o debate. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari. E eu vou compartilhar a tela, tá certo? Aqui. Conseguem ver, não é? Sim, sim. Pronto, então, boa noite a todas as pessoas aqui presentes, boa tarde para quem está no Brasil. É um prazer dividir a mesa com a professora Adenise e eu gostava de agradecer o convite diretamente à Camila e parabenizar a organização, especialmente pelo cuidado, né, a preocupação de trazer nesse painel saberes que não são só acadêmicos, né, mas de pessoas cuja vivência também faz parte. Então, proporcionar lugar de fala é muito importante para que possamos unir cada vez mais os esforços acadêmicos e ativistas, ainda que falte um longo caminho aí a se percorrer. Então, dito isso, eu sou Camila Martins, jornalista, investigadora dos estudos das mulheres e comunicação. Sou uma mulher branca, loura, vestindo branco, e sou cis e sou lésbica. E por isso vou falar um pouco acerca das violências contra as mulheres LGBTQIA+. Então, nesse slide branco com ilustração de duas mulheres LGBTQIA+, eu pergunto e trago a colocação, quem são essas mulheres, né? Acho que todos nós aqui já temos uma familiaridade com a sigla, mas sempre é bom reforçar, então, mulheres LGBTQIA+, são lésbicas, no caso gay, que está aí, que não são as mulheres, né? Bissexuais, trans, queer, intersexo e assexuais. E o mais designa aí todas as outras diversas representações identitárias e sexuais, que a sigla também engloba identidade e sexualidade. Essa sigla inicialmente era o GLS, né? Aquele gays, lésbicas e simpatizantes. E a fim de trazer uma maior representatividade, foi reformulada, enfatizando a importância feminina na luta desse movimento, especialmente no que se refere ao movimento de libertação sexual. É importante a gente lembrar que desde o início do movimento, seja o movimento LGBT, seja o próprio feminismo, as mulheres lésbicas e especialmente as mulheres trans estiveram na dianteira das organizações e também das manifestações. O fato de serem corpos destoantes, que é diferente daquilo que era considerado e ainda é considerado normal, acabou por marginalizar essas mulheres, vulnerabilizando-as e as sujeitando a um maior risco de violência devido à misoginia. O que é a misoginia? É o desprezo ou a aversão às mulheres, simplesmente por serem mulheres. E também a desigualdade de gênero, como mostra aqui a Organização dos Estados Americanos. É claro que os homens gays fazem parte, né, dessa discordância, mas, como também explica Mogrovejo, existe uma maior negação da sexualidade das mulheres, já que na sociedade patriarcal a sua autonomia, a liberdade, a união é uma coisa temerosa, especialmente porque nessa sociedade a heterossexualidade é o caminho imposto como sendo natural. Então, nesse outro slide rosa, também com duas mulheres LGBTQIA+, eu explico a heterossexualidade compulsória. Esse
termo foi conceptualizado por Adrienne Ricci, que trouxe essa ideia que funciona como uma opressão generalizada a fim da imposição da heterossexualidade em termos morais e, além disso, em termos também político. E permite aos homens um total controle sobre as mulheres, enfim, que considera o binarismo biológico e coloca a mulher apenas como uma categoria meramente reprodutiva. Oprime, silencia e exclui aqueles que são considerados distantes do mainstream, né? Assim, o pressuposto de que as mulheres se dirigem naturalmente à heterossexualidade é um entrave não só teórico, mas político. E por isso, Adrienne Ricci conceitua esses conceitos aqui, 3 conceitos aqui. O primeiro deles sendo a existência lésbica, que é uma junção entre a quebra de tabu que mulheres são naturalmente heterossexuais e o desprezo de uma forma de vida forçada, ou seja, de uma forma de vida subordinada. O contínuo lésbico é a tomada da própria autoria de vivências que não diz respeito somente ao ato sexual, certo? Então, tudo é para mulheres e por mulheres. Para ela, a vida da mulher acontece numa constante entrada e saída desse contínuo, né? Reforço, mesmo aquelas que não se consideram lésbicas. O negacionismo em torno da escolha livre da mulher de se relacionar com outra mulher acaba por castrar os direitos de liberdade de todas as mulheres, inclusive as mulheres cis, inclusive as mulheres heterossexuais. A ideia de quem seria o homem da relação, acho que muitas mulheres lésbicas já escutaram isso por aí, inclusive eu, né? Reforça o modelo patriarcal e opressor que considera a mulher lésbica como se fosse, na verdade, um homem capado. Portanto, o sistema heterossexual denota ao homem um poder, né? Esse poder masculino que é realizado através do controle da consciência feminina ou até mesmo pela força física. E, além disso, ainda existe a idealização do romance perfeito, que é comumente disseminado pelas histórias de conto de fadas, como as da Disney, por exemplo, né? A Ariel deixa de ser sereia por causa de um homem que nunca viu, ou a Bela Adormecida acorda pelo beijo do amor eterno sem consentimento. Então, esse romance heterossexual que é ofertado na publicidade, na televisão, no cinema, serve como uma ferramenta de doutrinação. E, em nome do amor, como se essa conquista fosse o grande êxito universal da mulher, porque o locus do poder sexual é destinado exclusivamente aos homens. Então, as preocupações, mudo de slide, é um slide roxo com a bandeira LGBTQIA+, as preocupações e o ativismo dessas mulheres vai muito além do direito ao nome social, do casamento, do direito à casa de banho, do banheiro, né? Do direito ao estudo, ao emprego e, sobretudo, de constituir família. Então, esse poder masculino e a ideia da heteronormatividade como intrínseco ao ser humano acaba por silenciar essas mulheres. Passam novamente, outro slide roxo com uma foto de uma mulher sendo silenciada. Desde o apagamento histórico, a gente raramente viu nos livros de história, né, na escola, uma figura de uma mulher que fosse relevante na construção dos feitos, né? E aqui também se estende a todas as mulheres, né? Mas, sobretudo, um agravante para as mulheres LGBTQIA+. Seja também na imposição das normas heteronormativas, como questões de padrão de beleza ou feminilidade, por exemplo, a negação dos direitos ao próprio corpo, e aqui, óbvio, o direito ao aborto, mas, além disso, o direito à mastectomia, né, no caso das mulheres trans, por exemplo. E, em relação à pornografia, para homens héteros, eu direcionei dessa forma, eu fiz um estudo também sobre a representação das mulheres lésbicas nos sites pornográficos, e a conclusão que chegamos é que todas as amostras de sexo eram, na verdade, uma peça de excitação masculina. O sexo lésbico demonstrado na pornografia não era, na verdade, um sexo realizado por duas mulheres lésbicas, e sim em prol do próprio prazer, e sim em prol do prazer masculino, né? Então,
por último, a questão da noticiabilidade omissa. Eu, como jornalista, é uma coisa que muito me alarma, assim, né? As notícias sobre a violência a essas mulheres são quase sempre omissas. Há uma sistematização do que se aborda jornalisticamente, as pautas são, em maioria, relacionadas a organizações de eventos, festas, como, por exemplo, a Parada do Orgulho, né? E outra coisa, eles não a mídia mainstream, certo? Não noticiam a questão de números, né? Quantas pessoas tiveram presentes, e a gente sabe que a Parada do Orgulho de São Paulo é uma das maiores, se não já foi a maior do mundo, sempre com o intuito de minorar o movimento e também trazendo questões relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis, no caso a AIDS, a SIDA aqui em Portugal, e especificamente no que se refere às mulheres lésbicas, elas são sempre escanteadas a nível estatístico, né? Há sempre uma preocupação em percebermos as mulheres trans que foram assassinadas ou, entre aspas, ou barra, sofreram algum tipo de violência, mas as mulheres lésbicas não têm essa evidência estatística. E também vale salientar que, após assumir a presidência, o atual presidente do Brasil assinou uma medida provisória que retira a população LGBTQIA+, das diretrizes de direitos humanos, causando aí um enorme retrocesso ao movimento e especialmente às mulheres LGBTQIA+, né? Então, a violência exercida, vou mudar de slide, é um slide branco, também com uma ilustração de duas mulheres LGBTQIA+, onde eu exponho as formas de violência contra elas, né? A violência exercida vai muito além das microagressões. A meu ver, a medida provisória é sim uma microagressão. Então, o que são microagressões, né? São insultos e discriminações que tendem a ser veladas, mas que não são, né? Que querem dizer muito, muito mais. Então, as formas de violência são crimes de ódio, estupro corretivo, assédio moral, difamação, negação do nome social, e aqui existem muitos estudos relacionados à adolescência, né? O quanto que as mulheres, as adolescentes trans sofrem, quanto que isso impacta o desenvolvimento social dessas mulheres por terem o seu nome social negado na adolescência, violência física e sexual, chegando até em assassinato. Outro slide rosa com algumas manchetes de jornais que mostram a violência à população LGBTQIA+, e especialmente as mulheres, e eu trouxe alguns dados, né? O Brasil mata uma pessoa LGBTQIA+, a cada 26 horas, de 325 assassinatos de mulheres trans no mundo, 172 foram no Brasil, de acordo com a Transgender Europe. Em 2021, 300 pessoas LGBTQIA+, tiveram a morte violenta, e aqui eu faço um enfoque aos suicídios, foram 24 suicídios, uma questão aqui para pensarmos a saúde mental dessas mulheres. 110 dessas 300 são travestis ou trans. Esse estudo foi feito pelo Grupo Gay da Bahia, porque existe escasso, uns números e uma escassez em relação aos números estatísticos instituídos pelo próprio Estado. O lesbocídio, que é o assassinato de mulheres lésbicas, aumentou 237% desde 2015. Esse foi um estudo comparativo que a UFRJ fez. Eu não me recordo a data de comparação, mas creio que é 2019. Mas é um número absurdo, né? 237% de aumento de lesbocídio. E fazendo uma comparação aqui em Portugal, a ILGA, que é a maior organização de LGBTQIA+, né? Esse 2021 também fez um relatório e não houve nenhum assassinato em Portugal de LGBTQIA+, e houveram 171 denúncias. E a maioria dessas denúncias diziam respeito a injúrias e difamações. Houve também outro relatório que saiu agora há pouco, também da ILGA, que 68% das pessoas
LGBTQIA+, inquiridas para o relatório, alegaram que estavam percebendo uma diminuição do nível de preconceito no país. Mudando de slide, é um slide branco com um ícone LGBTQIA+, onde eu trago as medidas legais. Então, o que é que tem sido feito, né, para combater esse tipo de violência? Primeiro, a Lei Maria da Penha, que reconhece a violência doméstica contra as mulheres lésbicas e contra as mulheres trans. A Lei de Racismo, que reconhece a homofobia, a lesbofobia e a transfobia. O estupro corretivo passou a ser agravante desde 2018. E em Portugal, o Código Penal português criminaliza a discriminação e incitamento ao ódio e à violência. Essas medidas seriam maravilhosas se fossem colocadas em práticas, né? E se fossem, de fato, colocadas em prática, nós não teríamos esses números tão expressivos de violência. Então, o que acontece na prática? Acontece a insuficiência de políticas públicas que abranjam, de fato, todas essas mulheres, não produção de dados pela parte do Estado, foi o que eu referi anteriormente, a produção de estatística sobre a população LGBTQIA+, é escassa, sobretudo quando se fala de mulheres, e aqui também não há um recorte de raça e de classe, por exemplo, dessas mulheres que foram assassinadas ou violentadas, nós não podemos dizer quais são as mulheres negras, quais são as mulheres menos favorecidas, e isso é um dado relevante de análise, né? Depois, a desqualificação dos agentes, são agentes despreparados, que não sabem lidar com essa população, especialmente os agentes de polícia. Já tem alguns relatórios que mostram que quando a denúncia vai ser feita nos boletins de ocorrência, a parte que aparece para escrever a sexualidade não é preenchida, e eles alegam que não sabem como perguntar para a mulher a sexualidade. Então é um dado que já fica aí de fora do nível das estatísticas nacionais. E, por último, a não vigilância e penalização de discursos de ódio cibernéticos. Enquanto comunicadora, esse é um do tema que mais tem ganhado abrangência nos últimos tempos, também na seara da psicologia, né, que é uma das principais causas daqueles 24 suicídios que foram relatados no dado do Grupo Gay da Bahia, né? Aqui no Brasil, aqui em Portugal há um projeto de lei, e no Brasil já tem a Lei Carolina Dickmann, né, que permite o enquadramento de crime virtual pelo prisma da responsabilidade civil e criminal, onde as denúncias são feitas através do SafeNet. Entretanto, é um processo muito demorado, que requer testemunha, que requer print de tela, o que acaba por fazer com que as pessoas prefiram não denunciar, né? E, para encerrar, passando para o slide rosa, com a bandeira LGBTQIA+, e com ícones de mulheres com suas respectivas bandeiras dentro do movimento LGBTQIA+, não é? Eu gostaria de finalizar com a frase que está escrita: desafiar a homofobia sempre será uma das dimensões do movimento feminista. É da Bell Hooks. Quando a gente já que estamos falando de mulheres, né? Dentro de um movimento de mulheres, para mulheres, é um movimento que deve ser plural, um movimento que deve ser inclusivo. Então, é necessário que coloquemos em prática a interseccionalidade e tiremos ela do lugar da teoria, né? Para que coloquemos em prática, apliquemos metodologicamente, para então conseguir abordar as mais diversas diferenças e representações identitárias de ser mulher, né? E seguirmos para um futuro que permita a vida dessas mulheres de forma igualitária, tanto para elas como para todas as outras pessoas. É isso, eu agradeço e fico à disposição, Mari. Camila, muito obrigada pela tua exposição, muito obrigada pela tua presença também. Bom, nesse momento eu vou abrir para o debate. Quem quiser fazer perguntas na nossa caixa de bate-papo, pode enviar, que aqui eu posso fazer a leitura. Quem quiser também fazer
pelo microfone, pode ficar à vontade, como acharem melhor. Só peço que se apresentem se forem falar no microfone, para que a professora Denise também saiba quem está a falar. E podem ficar à vontade. Nós vamos passar já para a professora Denise e em seguida fazemos o debate já com os dois temas, tá bem? Professora Denise? Olá, Professora boa Denise. noite. Boa Nos noite. escuta? Sim, com certeza. Boa noite a todos. Sim. Vamos passar agora para a sua conferência, que tem o tema Estruturas capacitistas e patriarcais, desigualdades e múltiplas vulnerabilidades de mulheres com deficiência. Vamos ter como oradora a senhora professora doutora Denise Queiroz de Farias, que é uma professora que tem mestrado e doutorado em educação pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é professora de educação especial no Departamento de Habilitações Pedagógicas da Universidade Federal da Paraíba. É assessora de Educação e Cultura da Organização Nacional de Cegos do Brasil, colaboradora do Instituto de Cegos de Campina Grande, tem experiência na área de inclusão escolar e social das pessoas com deficiência e discute temáticas como capacitismo, estudos da deficiência e feminismo numa perspectiva interseccional, discutindo ainda as barreiras atitudinais experienciadas por estudantes com deficiência, particularmente no âmbito do ensino superior. Professora Denise, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Vamos ouvir aqui a senhora por uns pequenos 20 minutos de exposição e muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Que alegria estarmos juntas, né, em discussões tão ricas, tão significativas, que certamente contribuem para o fortalecimento das pesquisas no Brasil, em Portugal, a partir da experiência de grupos silenciados, a partir da experiência de grupos oprimidos, como é o caso da população LGBTQIA+, que foi comentado aqui, e também das mulheres com deficiência, das pessoas com deficiência, como discutiremos nesse momento. Então, estruturas patriarcais e capacitistas. Acho que a gente pode tomar como ponto de partida esse contexto, as estruturas patriarcais e capacitistas. Então, primeiro nós vamos entender o patriarcado, e acho que é a base de tudo, como uma forma de opressão, como uma forma de dominação, né? O patriarcado é essa concepção, essa forma de opressão que dá ao homem o domínio, não só o domínio do corpo feminino, mas o domínio de todos os contextos, de todas as situações que oprimem a mulher. Então, pensar o patriarcado como uma força, e aí Boaventura Souza Santos é aquele que mais nos ajuda a entender a experiência do patriarcado como forma de opressão e de dominação, que coloca aí, sem dúvida, o homem como o centro, né? Então, dessa força do patriarcado, a gente vai entendendo que emanam outras forças, como, por exemplo, a corponormatividade. O que seria isso? É o corpo, que é o corpo perfeito, o corpo sadio, o corpo sem deficiência, o corpo esteticamente dentro dos padrões. É esse corpo que regula o funcionamento, as estruturas sociais. É esse corpo padrão que serve como molde, que serve como norma para regular a vida dos homens e das mulheres em sociedade. Então, para aquelas pessoas, para aqueles homens, e sobretudo para aquelas mulheres, cujo corpo encontra-se fora da norma, cujo corpo se encontra fora dos padrões
socioculturalmente determinados, padrões socioculturalmente impostos, aqueles homens e mulheres que se encontram fora, eles vão ser objeto de estruturas desiguais, de estruturas patriarcais que as dominam, de estruturas que, de fato, nega a essas pessoas, nega, no nosso caso, as mulheres com deficiência, assim como ocorre com a população citada na fala da Camila, assim como ocorre então, com as mulheres com deficiência, situações de capacitismo. Exatamente por conta dessas estruturas anteriores, que são desiguais, que são responsáveis pela negação de direitos. Então, as pessoas, e mais fortemente as mulheres com deficiência, são todos os dias condicionadas a viver experiências capacitistas. E o que seriam as experiências capacitistas? São nada mais, nada menos que todos os discursos e todas as atitudes que contrapõem, que colocam em xeque a capacidade da pessoa com deficiência. Então, o capacitismo é todo discurso e toda prática que lê pessoas com deficiência como incapazes. Incapazes de estudar, de trabalhar, de estabelecer relacionamentos, de construir vínculos, incapazes, portanto, de se entender como uma vida, como sujeito ativo que participa na sociedade. E, na verdade, se a gente pensar assim, né, o capacitismo ele tem, de fato, muitas vezes ele surge, ele emerge de forma visível, de forma explícita, quando alguém diz, não, você é surdo, portanto, você não tem condições de desempenhar esse papel aqui na universidade ou no mercado de trabalho, ou você não tem condições de construir uma família, porque você é surdo, a sua surdez o impede de assumir, por exemplo, uma função no concurso público, no mercado de trabalho, enfim. Então, o capacitismo aparecendo de forma explícita. E muitas outras vezes, o capacitismo se manifesta de forma sutil, de forma velada, de forma imperceptível, de maneira que muitas pessoas nem se dão conta de que ali estava havendo uma situação preconceituosa, uma situação discriminatória, uma situação capacitista. Como é que o capacitismo se manifesta dessa maneira explícita, velada, maquiada? Quando muitas vezes se diz, nossa, ele é cadeirante, mas ele é genial, ele é cadeirante, mas ele dirige, ela é cega, mas ela é professora universitária, é acadêmica, é pesquisadora. Como? Quando a gente se vale de discursos como estes, nós passamos discursos como esse, por trás disso, subjaz a esse discurso, a ideia de que uma pessoa com deficiência seria incapaz. Quando a gente demonstra uma exacerbada admiração ou um certo espanto porque vemos pessoas com deficiência alcançarem determinados patamares ou executando determinadas tarefas, quando nós nos admiramos, é que por trás disso está a ideia de que, de fato, uma pessoa com deficiência seria incapaz. Se cristalizou essa crença infundada de que não, uma pessoa com deficiência não consegue dirigir, uma pessoa com deficiência não consegue estudar, uma pessoa com deficiência não consegue trabalhar. Como ela conseguiu? Ela é fora da norma porque ela conseguiu driblar aquela norma, aquele padrão, aquele conceito estabelecido pela cultura, estabelecido pela sociedade. Então, penso que é
em se tratando das pessoas com deficiência, o nosso grande desafio hoje consiste em a gente romper essa concepção, romper esses discursos, romper essas atitudes que incapacitam pessoas com deficiência. E essas atitudes, elas estão em todos os espaços da vida humana. Elas estão no mercado de trabalho, cujas portas estão fechadas para as pessoas com deficiência. Elas estão nos espaços acadêmicos, na universidade, que muitas vezes nega a pessoas o direito de fazer pesquisas, o direito de atuar como bolsistas, porque elas são pessoas com deficiência. Elas estão nas nossas famílias, que muitas vezes tiram da pessoa com deficiência o direito à maternidade, tiram da pessoa com deficiência o direito à experiência de uma convivência a dois, em razão da deficiência. Elas estão, e a Europa, por exemplo, tem muitos modelos disso, nos próprios sistemas previdenciários, que pagam muito à pessoa com deficiência, que dão total suporte à pessoa com deficiência, e há uma diferença muito grande entre a Europa e o Brasil nesse aspecto. A pessoa com deficiência na Europa recebe um grande suporte financeiro, recebe equipamentos, o governo paga, porque o custo de uma pessoa com deficiência é bem elevado, é bem alto, o governo paga esses custos, porém isso não pode ser uma prática capacitista. Eu vou pagar porque a pessoa com deficiência não tem condições de se desenvolver, não tem condições de ir para o mercado de trabalho, não tem condições de estudar, né? É bem verdade, sim, que as pessoas com deficiência precisam desse suporte tecnológico para que possa, de fato, estudar, para que possa, de fato, se desenvolver, para que possa, de fato, construir suas pesquisas, mas isso não pode ser uma prática de dizer assim, não, eu vou dar o suporte, porque a pessoa com deficiência não terá condições, ela própria, de buscar os meios que lhes permitam adquirir esses recursos. Já, enquanto que na Europa tem esse grande suporte, enquanto que os governos europeus assumem esse suporte financeiro à pessoa com deficiência, dividem com ela o custo tão elevado da deficiência, né? No Brasil, essas políticas elas são muito mais tímidas, né? As pessoas com deficiência recebem apenas um benefício de prestação continuada, que, devido à carência financeira de muitas famílias, esse recurso acaba sendo tão somente para as atividades, para manter as despesas da subsistência mesmo, da pessoa com deficiência e do seu grupo familiar. Mas, então, são, de fato, estruturas que colocam a pessoa com deficiência em condições e em posições desiguais, né? As estruturas que leem as pessoas com deficiência como incapazes, as colocam em condições e em posições desiguais se comparado às pessoas sem deficiência. Aí nós agora vamos pensar, e como é que essas estruturas desiguais, elas se materializam, elas se consolidam no cotidiano das mulheres com deficiência? Como é que essas estruturas se manifestam? Então, se as pessoas com deficiência, no geral, a população de pessoas com deficiência, elas têm seus direitos negados, elas têm seus direitos diminuídos e enfraquecidos, as mulheres com deficiência muito mais. Os estudos já revelam que as mulheres com deficiência, elas se tornam muito mais vulneráveis, elas estão muito mais à margem, elas são inferiorizadas se comparado aos homens com deficiência, ou seja, homens com deficiência têm muito mais oportunidades
na sociedade, se comparado com as mulheres com deficiência, e elas são mais inferiorizadas que as mulheres sem deficiência. Ou seja, mulheres sem deficiência e homens com deficiência têm muito mais oportunidades dentro dessas estruturas patriarcais e capacitícias nas quais estamos imersas. Como é que isso se manifesta, então, na sociedade? As mulheres com deficiência, elas são muito mais superprotegidas. As mulheres com deficiência, em nome dessa superproteção, o capacitismo é muito mais forte nelas. Não, você não pode ser mãe porque você é uma mulher com deficiência intelectual. Como você vai dar conta? Você que é mulher cega, você que é mulher surda, com deficiência física, usuária de cadeira de rodas, como é que você vai exercer o direito à maternidade? Então, a superproteção e a negação de direitos, ela é, sem dúvida, as mulheres com deficiência, elas são muito mais atingidas por essa superproteção exacerbada, por esse contexto de negação de direitos exacerbado. E o que é mais grave nisso é, por exemplo, se a gente fala de abuso sexual, é questão que é muito forte na vida de pessoas com deficiência em geral. Homens com deficiência também são sexualmente abusados, mas no caso das mulheres com deficiência, essa prática é extremamente mais abusiva. A mulher com deficiência visual não consegue enxergar, não consegue identificar seus agressores. As mulheres surdas, quando elas vão fazer denúncias de casos de abusos, muitas vezes, nos serviços judiciais, não há quem, através da língua de sinais, seja a língua brasileira, aqui em nosso país, seja no caso da língua de sinais em Portugal, os mecanismos de segurança, de defesa judiciárias, muitas vezes não são habilitados para poder, de forma acessível, receber denúncias através de língua de sinais. As pessoas, mulheres com deficiência física, não têm meios de chegar até esses órgãos de defesa para poder expressar sua denúncia. Já as mulheres com deficiência intelectual, não se dá credibilidade à sua voz, não se dá credibilidade à sua palavra. Assim, dificilmente se identificam os agressores, que muitas vezes estão dentro de suas próprias casas ou nas suas vizinhanças, já que as mulheres com deficiência intelectual são muito mais reclusas, têm oportunidades muito diminutas de frequentar os espaços públicos. Então, as mulheres, dentro dessa perspectiva da violência que foi falada, né, na primeira palestra, as mulheres com deficiência também, sim, estão sempre condicionadas às práticas de violência. E aí, o que é mais grave, para a gente poder já ir quase fechando a nossa fala, o que é mais grave é que essa pauta, ou seja, as denúncias, as discussões em torno das estruturas capacitícias e patriarcais que negam às mulheres com deficiência as condições, as possibilidades, essas estruturas não são discutidas, elas são silenciadas, negligenciadas, tanto pelas agendas feministas, que muitas vezes percebem a mulher, discutem as múltiplas formas de opressão e silenciamento femininos, e muitas vezes não veem a deficiência como como um forte agravante no silenciamento feminino. Hoje nós temos várias discussões sobre mulheres negras, tem crescido também, né, as discussões, como a gente acompanhou ainda há pouco, sobre as mulheres LGBTQIA+,
tem as mulheres sem terra aqui no Brasil, tem as mulheres economicamente desiguais, mas e as mulheres com deficiência? Muitas vezes, quando se vai fazer palestras para mulheres, quando se vai fazer oficinas para mulheres sobre saúde, sobre autocuidado, sobre empoderamento, sobre participação feminina, sobre o papel da mulher na sociedade, desconsidera-se a mulher com deficiência. Desconsidera-se, por exemplo, os mecanismos de acessibilidade. Como vou fazer uma palestra para mulheres com deficiência, desconsiderando a acessibilidade para pessoas surdas? Como vou fazer palestras para mulheres cegas e trazer material informativo se esses materiais não estão em braille, se esses materiais não estão em formatos ampliados para quem tem baixa visão, se esses materiais não estão disponíveis através de formatos acessíveis para que mulheres cegas possam ler esses materiais no seu smartphone, no seu computador, enfim. Então, não dá para pensar pautas sobre mulheres sem considerar que mulheres com deficiência participarão delas, sem considerar que mulheres com deficiência necessitarão de acessibilidade nesse percurso. Então, os movimentos feministas, as lutas feministas, que estão tão avançados hoje no Brasil e, sobretudo, na Europa, elas não podem desconsiderar as pautas das mulheres com deficiência. Igualmente, os movimentos ligados às pessoas com deficiência. Eles entendem que tem que se considerar a acessibilidade à língua de sinais para as pessoas surdas, a acessibilidade nos espaços para as pessoas com deficiência física, acessibilidade em braille para a mulher cega ou em tipos ampliados para a mulher com baixa visão, a audiodescrição, mas eles muitas vezes desconsideram que pessoas são mulheres. Que é preciso cobrar, por exemplo, serviços de saúde pública e privada que garantam às mulheres cegas, surdas, com deficiência física, usuários de cadeira de rodas, condições de acesso. Como é desafiador, por exemplo, para as mulheres surdas que querem acessar o sistema de saúde e muitas vezes não tem um intérprete, tirando a sua privacidade. Como é desafiador para as mulheres com deficiência física que buscam um serviço de saúde e não encontram aqui no Brasil, não sei como é essa prática em Portugal, mas aqui no Brasil isso é um desafio social e cultural que precisa ser vencido, vai fazer o seu exame e não tem máquinas, equipamentos que possibilitem que as mulheres de fato possam ser examinadas como as demais. E muitas vezes essas pautas não são consideradas pelo próprio movimento de pessoas com deficiência, que não trata, por exemplo, a sexualidade da pessoa com deficiência, que não trata, por exemplo, as perspectivas homoafetivas ou a perspectiva LGBT, que é mais de pessoas com deficiência, desconsiderando, portanto, olhando muito mais para a deficiência do que para a pessoa. E aí a minha última fala, antes de que possamos passar ao debate, que a nossa luta ela tem que ser, de fato, para que nós não sejamos vistas, percebidas a partir do olhar da deficiência. Ela é surda e ponto final. Ela é usuária de cadeira de rodas, ela é cega, ela é uma pessoa com transtorno do espectro do autismo. Para o modelo médico, que olha para a deficiência como um problema, inclusive como uma tragédia, como um infortúnio, como uma questão individual, problemática. O ponto final está ali.
no limite biológico do ser, do homem, da mulher, para o modelo social que não nega a deficiência, que não diz, que não nega os impedimentos corporais, biológicos, mas para o modelo social, o grande desafio é olharmos para as estruturas, muito mais do que um corpo que não vê, que não escuta, que tem dificuldades de ouvir, que tem limites para caminhar, muito mais do que essa estrutura corporal, é a estrutura patriarcal, é a estrutura do capacitismo que determina que essas pessoas não teriam condições de desenvolver um papel proativo na sociedade. E é essa estrutura que nós, educadores, profissionais, estudantes de direito, profissionais, precisamos ser convidadas a romper. E aí, tem um modelo social, né? Então, que emerge aí nas décadas de 50, 60 do século passado, e tem, nesses últimos anos, as perspectivas feministas da deficiência, que são uma nova geração de pesquisadoras do modelo social da deficiência, que olham a deficiência a partir de questões de gênero, a partir dos estudos feministas, dos estudos sobre o patriarcado. Então, mais recentemente, muito mais do que entender a deficiência como um limite biológico, os estudos de gênero, essas perspectivas feministas da deficiência, nos ajudam a compreender que a deficiência, assim como o patriarcado, é uma forma de opressão, de dominação de corpos biologicamente impedidos, né, limitados, mas, então, quando a gente começa a olhar a deficiência como uma forma de opressão, a gente vai entender o que é que está por trás dessa opressão, né? Quais são os preconceitos, ou seja, qual é o capacitismo que está por trás da dominação e que, muito mais do que um corpo biologicamente impedido, são essas atitudes, são esses discursos que limitam e que negam direitos a uma pessoa e, particularmente, a uma mulher, em razão da condição da deficiência. Acho que seriam esses os argumentos iniciais. É um tema que, de fato, precisa ser bastante disseminado. Nós ficamos muito felizes com esse sentimento de que bom que outras áreas estão procurando discutir deficiência, capacitismo, desigualdades. Que bom que não é só o segmento das pessoas com deficiência que discutem isso. Que bom que são outras áreas que se abrem, porque a deficiência é, sim, uma questão social, e, em sendo uma questão social, precisa de ser discutida e conhecida e debatida por vários outros atores, para além de tão somente as pessoas com deficiência. Eu tenho lugar de fala, obviamente, sou pessoa cega, mas hoje o que nos deixa totalmente gratificadas é nós vermos pessoas de outros segmentos, especialmente a universidade, trazendo essa pauta para a sua agenda, né, abrindo espaços em sua agenda para discutir pautas como essas. Então, nessa perspectiva, eu espero ter contribuído com alguma reflexão, ou pelo menos para inquietar, para provocar alguma reflexão, e me coloco aí à disposição para qualquer esclarecimento que se julgue necessário. Professora Denise, muito obrigada pela valiosíssima exposição. Eu abro agora a parte do debate, pode ficar à vontade para fazer as questões que vocês quiserem. Se quiserem também fazer por áudio, podem ficar à vontade. Nós já temos aqui uma questão da doutora Camila Lamartine para a professora Denise. Professora, a Camila questiona o que a senhora acha que o movimento feminista poderia fazer para agregar mais as mulheres deficientes e se seria unicamente pelo caminho interseccional? Isso, eu penso que o caminho interseccional, Camila, ela é, sem dúvida, uma via, né? O caminho interseccional na academia, como nós estamos fazendo aqui, né? Desenvolvendo realmente pesquisas interseccionais, né? Será que o movimento LGBTQI+, identifica lá mulheres com deficiência? E aí, quando a gente fala em interseccional, para além dos espaços acadêmicos,
né? A gente precisa interseccionar do ponto de vista das políticas públicas, né? Que realmente se criem políticas públicas de acesso, de participação, de garantia de direitos às mulheres e às populações com algum tipo de deficiência, né? Do ponto de vista de campanhas mesmo na mídia, disseminando a questão de mulheres que têm também essa especificidade do ser pessoa com deficiência. Então, acho que somente pensar a partir do viés interseccional já é, por si só, uma proposição muito ampla, né? Mas que possamos fazer essas intersecções, buscar essas intersecções para além dos espaços acadêmicos, para além da pesquisa e da produção de conhecimento. E aí, nesse sentido, acho que é muito importante, o primeiro passo para isso é nós, sujeitos ou sujeitas, como queiram, nos reconhecermos como tal. Eu sou mulher, eu sou cega. Então, no meu feminismo, existem algumas especificidades que a cegueira me traz, e eu não quero negá-las. Eu sou cega, mas eu sou mulher. Por isso, o fato de eu ser mulher, para além de eu ser cega, não vai me impedir de ser mãe, não vai me impedir de me arrumar, não vai me impedir de exercer de fato a minha feminilidade, né? Então, acho que essa intersecção para além dos espaços acadêmicos, mas que seja uma questão de fato identitária, que no nosso ser mulher e da nossa experiência da deficiência não se contraponha, não se negue o ser mulher. Muito obrigada, professora. Temos aqui mais uma questão ainda da Camila Henriques, que ela vai falar por áudio. Vou passar para ela, tá bem? Para que ela possa perguntar diretamente à senhora. Bom, boa noite para quem está aqui em Portugal, boa tarde para quem está no Brasil. Eu queria primeiramente agradecer as brilhantes explanações e tenho um questionamento para cada uma das oradoras. Primeiro, para a doutora Camila, em relação à questão dos dados, né? Quando a gente faz aí uma pesquisa de dados relacionados à violência contra as mulheres LGBTQIA+, como que é normalmente a partir, né, de uma perspectiva interseccional, como que se dá essa questão dos dados? A gente tem essa preocupação na colheita de dados para poder explicar, né, e a gente conseguir fazer uma análise aí mais subjetiva, no sentido de, tais violências são normalmente destinadas para o público X. Eu pergunto isso porque quando a gente fala de mulheres, de uma forma geral, a gente já tem essa questão, né, nos dados. Então, determinados tipos de violência normalmente é praticado contra mulheres negras e periféricas. Então, assim, a gente tem essa divisão. Eu queria saber se a gente encontra isso também nos dados relacionados à violência LGBTQIA+, né, das mulheres. E para a professora Denise, professora, admito que sua fala me deixou extremamente instigada, provocada, essa questão mesmo de trazer a preocupação com mulheres, né, com deficiência para o debate feminista é uma coisa que eu, como pesquisadora, como professora da área, eu sinto falta. Eu realmente acho que é uma temática que ainda precisa ser muito desenvolvida dentro do movimento feminista. E pergunto para a senhora, então, como professora, o que a gente hoje tem como fazer para conseguir criar nas universidades um espaço mais acessível, né? Que a gente consiga aí abranger mais pessoas, até porque existem diversas formas de deficiência. Então, para além, né, dessa conscientização, para além de sairmos da nossa zona de conforto e buscarmos esse tipo de conhecimento, o que nós, como professores, aí, né, eu, no meu caso, professora,
uma aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o que a senhora me sugere, né, de fazer para trazer essa sensibilidade para os nossos futuros juristas? Obrigada. Mari, quer que eu... Camila, se quiseres começar a responder, como foi a primeira pergunta? Camila, eu falei ainda na explanação que os dados estatísticos a nível do Estado, há um grande descaso em relação a isso, né? São dados realmente escassos, mas indo a nível interseccional, ainda é piorado, do tipo, não conseguimos dizer qual a população, a nível de raça, a nível de classe, que sofre mais violência. Isso a nível oficial, né, do Estado. Mas é claro que existem alguns raros estudos de organizações, de ONGs, né, de organizações alternativas e universidades alternativas. O último que existe é da Fiocruz, foi de 2020, fez uma análise entre 2015 a 2017 e constatou que pelo menos 50% das vítimas LGBTQIA+, são negras, né? Mas é um dado que não é... que não, a gente não consegue acessar a nível nacional no Brasil por não estar dentro do que o Estado divulga. Então, nesse sentido de recorte, ainda falta muito para que possamos perceber quem são as mulheres LGBTQIA mais afetadas. Mas esse estudo é da Fiocruz, você consegue aceder e constatou esse dado, de 50% de todas as violências foram contra pessoas pretas no Brasil. Espero ter respondido. Bom, a doutora Camila agradeceu aqui no bate-papo. Então, passamos agora à professora Denise, por favor. Então, temos duas Camilas, né? Camila expositora e Camila também pesquisadora. Então, como é que a gente vai promover esse acesso na universidade? Primeiro, eu acho que a grande questão é espaço. O que eu quero dizer quando eu falo de espaço? Qual é o espaço que a Universidade Portuguesa tem dado para as pessoas com deficiência? Qual é o tamanho, qual é o alcance da participação de pessoas, e particularmente de mulheres com deficiência, no contexto universitário português? Aqui no Brasil, né, mais recentemente, ali a partir do ano de 2000, especificamente no ano de 2012, o governo federal lançou o programa Incluir, que consistia em investir financeiramente para que as universidades, de fato, se tornassem acessíveis e pudessem receber com qualidade um estudante com deficiência. Depois, mais recentemente, o Brasil adotou ainda uma política de cotas, no sentido de permitir um número de acesso cada vez maior da população de pessoas com deficiência na universidade. Entretanto, nós entendemos que não basta conceder a possibilidade de matrícula a um estudante com deficiência. Tá, ele garantiu, ele chegou à universidade, ele conseguiu cursar direito, ele conseguiu cursar pedagogia, ele vai ser professor, ele vai ser fisioterapeuta. E agora? E as condições de permanência na universidade? Que condições são dadas? Os conteúdos são acessíveis para uma pessoa surda em língua de sinais? Os conteúdos têm formatos acessíveis para as pessoas cegas? O ambiente universitário possibilita que uma pessoa de cadeira de rodas transite? Então, muitas vezes, Camila, a ausência de discussões sobre essa temática na universidade é devido à ausência dessas pessoas na universidade, desse segmento na universidade. Essa é a primeira questão. Trazer as pessoas, e particularmente as mulheres com deficiência, para serem estudantes da universidade, capacitá-las, qualificá-las para se tornarem também bons profissionais, como as pessoas sem deficiência. Porque também, se a universidade concede a matrícula, mas não pensa que esse jovem vai se tornar um bom profissional, um profissional que vai atuar no mercado de trabalho depois,
Essa universidade é um faz de contas. Para além disso, e aí acho que é outra questão importante, depois de garantir a presença da mulher com deficiência na universidade, seria fortalecer a participação dela para além das aulas. De fato, às vezes, os espaços, bom, tem pessoas com deficiência que ficam lá 3, 4 anos, que são bons estudantes, que cumprem as atividades acadêmicas, mas que não participam da vida da universidade, que não têm espaços em projetos de pesquisa, que não desenvolvem atividades como extensionistas em grupos de extensão. Aqui no Brasil, e mais precisamente no Nordeste, onde estamos, nós já assistimos pessoas com deficiência terem o direito de uma bolsa negada em projetos de pesquisa, sob a alegação de que, em razão da deficiência, ele não ia conseguir os resultados que o projeto esperaria. Então, é fomentar a participação das mulheres com deficiência para além dos espaços de sala de aula tão somente, mas nas diversas instâncias que a universidade se propõe a existir. Por último, eu penso que seria, então, criar grupos de estudos, criar linhas de pesquisa, criar projetos de pesquisa, trazer esse tema, produção de conhecimento, expandir a produção de conhecimento na área. E aí eu falo disso para dizer que nós estamos desenvolvendo aqui na Universidade Federal da Paraíba, por exemplo, um projeto de pesquisa que quer escutar as mulheres universitárias da região Nordeste aqui do Brasil, para saber se elas têm condições de acesso, de permanência, de participação e de aprendizagem no ambiente universitário, partindo das garantias que a lei brasileira de inclusão oferece aos estudantes com deficiência em todos os níveis de ensino, condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem. Então, nós estamos num processo de escuta das próprias mulheres com deficiência, perguntando: a universidade é acessível para você? Você tem condições de permanecer estudando na universidade? Você participa dos diversos espaços acadêmicos ou você permanece tão somente na sala de aula? E a aprendizagem? Você, de fato, aprende ou a deficiência é um carimbo para que os professores te deem uma nota, te aprovem nas disciplinas? E ainda, por último, de que maneira o ser mulher perpassa tudo isso? Como é ser mulher com deficiência dentro desse ambiente universitário? E a gente parte desse argumento de que, embora a universidade seja um locus de produção do conhecimento, de transmissão de saberes, e a gente pensa assim, mas embora a universidade seja esse locus, mas a universidade é um ambiente extremamente impregnado de estruturas patriarcais e capacitistas, como foi o tema que nos foi proposto hoje. Então, acho que nós só vamos romper essas estruturas quando as mulheres com deficiência tiverem cada vez mais espaço dentro da universidade. Condições de chegar, de permanecer, de voz e vez, e de concluir o seu curso com êxito, com aproveitamento, para ser, por consequência, um profissional proativo no mercado de trabalho. Professora, a Camila Henriques está agradecendo a sua resposta e a Camila Lamartine queria fazer mais uma pergunta para a senhora. Professora, a Denise, dentro desse projeto, existe, por exemplo, por cima, um número de mulheres a nível de dados? Quantas são as mulheres deficientes na universidade? A senhora tem esse dado? Então, infelizmente, nós não temos. Todo o nosso trabalho hoje de pesquisa, de extensão, ele tem se pautado, né, nas mulheres com deficiência, sobretudo no contexto do ensino superior. E aí nós estávamos, inclusive, muito recentemente buscando o censo da educação superior brasileiro do ano de 2020, e, para nossa surpresa, o termo deficiência é omitido. Então, nós não sabemos, de fato, quantas pessoas com deficiência estão na universidade, quantas, por exemplo, concluíram o ensino superior no ano passado, desse quantitativo, quantas são mulheres, né? Então, se o segmento pessoa com deficiência é difícil de ser contabilizado, o segmento mulheres com deficiência
é mais difícil ainda. Pelo menos os censos da educação superior não trazem essa estatística. Aqui na Universidade Federal da Paraíba, existe um comitê de inclusão e acessibilidade que tem o objetivo de prestar apoio aos estudantes com deficiência que estão no ensino superior, e aí nós fomos buscar também esse censo, fomos buscar também essas estatísticas, mas nós percebemos que há um problema sério nesses dados, porque eles quantificam a todos os estudantes que precisam de apoio acadêmico, de suporte. Entretanto, essas pessoas não são somente pessoas com deficiência. Ali a gente tem muitas pessoas que estão em condição de saúde limitada, por exemplo, temos pessoas com HIV, temos pessoas com situações psicológicas, ali com transtornos psicológicos, com depressão e com outros transtornos psicológicos, e ainda outras situações que não são situações específicas da deficiência, o que não nos permite ter dados estatísticos claros, reais, em relação à situação das pessoas com deficiência na universidade. Isso é uma realidade da UFPB, mas é uma realidade do Brasil como um todo. Obrigada, professora. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer à professora Denise ou a Camila? Eu tenho aqui 2 questionamentos, assim, não são questionamentos, são mais, inquietações que surgiram através dos debates. Em relação a Camila, para essa condição também de mulher imigrante que tu vivencias aqui em Portugal, para além de ser mulher lésbica, ser uma mulher imigrante, como é que essas violências te perpassam? Como é que acontece isso para ti no teu dia a dia? Como é que tu vivencias também essa discriminação nesse ponto? E para a professora Denise, eu queria perguntar no âmbito do teletrabalho, se houve pelo menos algum dado que a professora tenha acesso de como as pessoas com deficiência, ou principalmente as mulheres, que foram ainda mais impactadas nesse âmbito pandêmico, na realidade do teletrabalho e essas dificuldades que são vivenciadas, né? Camila, se quiseres começar. Certo. Ser mulher imigrante e ser mulher brasileira, especialmente em Portugal, traz cicatrizes e reforça cicatrizes que a gente tenta muito deixar de lado, né? Somos corpos, eu uso muito esse termo, somos corpos colonizados no país colonizador. Então, isso acarreta uma série de violências e microagressões que eu havia falado, que são empecilhos nas nossas trajetórias, né? Mas como uma mulher lésbica, sobretudo nesse momento, eu prefiro estar em Portugal do que estar no Brasil. São inúmeros os relatos de colegas lésbicas que tiveram a sua escolha sexual, né, a sua orientação sexual questionada por isso tudo que a gente está vendo acontecer no país. Então, a minha experiência não foi a minha primeira escolha de migração, né, a nível não sair do Brasil por isso, mas confesso que no Brasil sofria muito mais preconceito velado do que sofro aqui em Portugal, pela minha orientação sexual. É claro que não é mil maravilhas, sempre quando ando na rua com a minha namorada, percebo olhares, e sobretudo em questão de emprego, além de jornalista, eu sou stylist, né? Eu trabalho com moda, e a maioria dos meus empregos aqui foram rejeitados porque eu era uma mulher lésbica. Então, nesse sentido da homossexualidade. Então, um homem gay, homossexual, ele pode sim ser stylist, trabalhar com moda, porque vai pegar no corpo da mulher cliente, mas eu, uma mulher lésbica, não poderia, né? Então, existe essa série de preconceitos, mas enquanto migrante lésbica, eu prefiro ainda ter estado aqui, e Portugal vem aos poucos crescendo no ranking da igualdade, né, a nível europeu. A gente estava na 7ª posição e agora o último dado saiu que a gente passou para a 4ª posição. Então, assim, aos poucos os ganhos para a nossa população, sobretudo para as mulheres, vêm sendo conquistados.
mas reforço, ainda assim prefiro estar em Portugal do que estar no Brasil, no atual cenário político que a gente, infelizmente, vivencia. Muito obrigada, Camila. Professora Denise. Bom, com relação ao teletrabalho, sem dúvida, né, o teletrabalho foi algo que desafiou a todos nós, a todos os grupos, tivemos que nos ressignificar, nossos espaços, nossa condição, nosso modo de trabalho. Tivemos que passar a usar muito mais, então, a tecnologia, né, os recursos de tecnologia, sem aqui me prender muito a dados estatísticos, porque, de fato, eu não os tenho, mas o grande desafio para o teletrabalho foram dois. Primeiro, que os recursos de tecnologia fossem acessíveis do ponto de vista do uso mesmo, da condição de uso por parte das pessoas com deficiência. Hoje, é significativo falar sobre tecnologia assistiva. O que seria tecnologia assistiva? Seria todo e qualquer recurso que possibilita maior autonomia na realização de determinadas tarefas por pessoas com deficiência. E as tecnologias assistivas, elas abriram possibilidades de comunicação, de acesso à informação, de produção de materiais grandiosas para pessoas cegas, para pessoas surdas, para pessoas com dificuldades motoras. Então, não faltam recursos de tecnologia assistiva para o teletrabalho. O que falta? Falta, muitas vezes, a pessoa com deficiência conseguir utilizar esses recursos e todas essas ferramentas de acessibilidade que esses recursos dispõem, isso é um desafio, e falta também as pessoas com deficiência conseguirem adquirir tais produtos, sobretudo aqui no Brasil, isso é um desafio muito grande. Como a gente dizia, em Portugal, ou em vários países da Europa, as pessoas com deficiência, por vezes, recebem do governo os produtos, os recursos de tecnologia assistiva. Aqui no Brasil, nós não os recebemos, e, além disso, os tributos, né, para importação, eles são exorbitantes. Eles majoram significativamente o preço daquele produto, de tal forma que muitas pessoas com deficiência não conseguem comprar os recursos de tecnologia assistiva, né? Sobretudo nas regiões mais pobres, pessoas com deficiência, a gente via muito tendo que estudar, fazer seu curso universitário com um celular, porque não dispunha de um computador. Pessoas com deficiência aqui no Brasil, nas suas residências, pessoas cegas, por exemplo, como eu, não dispõem de impressora Braille, porque o custo é muito elevado. Se a gente quiser algum material impresso em Braille, tem que ir nas instituições que prestam apoio a esses estudantes. Pessoas com deficiência não dispõem de uma linha Braille, que é para fazer leitura de textos em Braille em tempo real. Então, eu diria que é possível, sim, pessoas com deficiência realizarem teletrabalho, mas os dois grandes desafios para tal é a dificuldade de acessar as ferramentas, devido até ao capacitismo que nega a essas pessoas condições de estudar, de aprender o uso dessas ferramentas, e depois dificuldade no alto custo para a aquisição dessas ferramentas. Professora, muito obrigada pela sua contribuição. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida ou alguma questão queira levantar. Ok, então vou passar para a Camila primeiro para dar a palavra final, e em seguida a professora Denise. Eu sou essa Camila que você Essa é Camila, Camila Lamartine. Só agradecer e agradecer o convite, e agradecer por partilhar a mesa com a professora a Denise. Foi de extrema importância para minha formação enquanto feminista mesmo, né, de ativista e de acadêmica, e acho que o caminho é esse, de cada vez mais
tornarmos o movimento de mulheres, né, cada vez mais plural. Então, fazendo o reconhecimento das mulheres LGBTQIA+, das mulheres com deficiência, para que a gente possa, de fato, caminhar aí para a equidade que a gente busca. Então, boa noite e agradeço ao Nelby o convite. Professora Denise. A minha palavra também é de gratidão, e 3 elementos, 3 aspectos me levam a agradecer por estar, me deixam também muito feliz por estar participando desse evento nessa noite. Primeiro, o fato de estar discutindo isso na Universidade de Direito. Até bem pouco tempo, as questões ligadas à deficiência somente eram discutidas nos espaços educacionais, como se somente o professor tivesse a responsabilidade de discutir acerca da pessoa com deficiência. Então, que bom que a área do direito, né, a pessoa com deficiência precisa de tantos direitos assegurados e garantidos, que bom que a área do direito tem voltado o seu olhar para essa questão. Segundo, discutir numa universidade portuguesa, né? Eu fiquei muito honrada com o convite numa universidade de Portugal. Que bom que a gente faz esse intercâmbio entre os países, que bom que a gente olha para as pesquisas que outros países estão produzindo, que bom que a gente se abre para esse diálogo internacional. É muito gratificante. E, por fim, e não menos importante, de estar discutindo a questão da deficiência atrelado a outros aspectos da desigualdade humana, como no caso da questão LGBTQIA+. Então, é isso mesmo. Temos que sair do nosso gueto da deficiência, temos que sair do nosso gueto da educação, temos que sair do gueto do nosso país apenas e olhar para além daquilo que as evidências próprias já dizem. Então, só gratidão e alegria mesmo por compartilhar dessa noite de hoje, pelas razões que eu mencionei acima. Nós agradecemos imensamente também. Camila, muito obrigada pelas contribuições. Professora Denise, muito obrigada pelas reflexões tão necessárias. Nós agradecemos muito a participação das duas. Esperamos contar com vocês em outras apresentações futuras. E damos o evento, então, como encerrado. Agradecemos mais uma vez a todos os que participaram, as mulheres que estão aqui presentes. E é isso, muito obrigada. E uma boa noite para todo mundo. E boa tarde, né, para quem está no Brasil. Boa tarde.